Vai pra frente aí, garoto. Olá, amigos do Brasil, nedianos, companheiros do NED, uma boa tarde a todas nessa sexta-feira, 29 de janeiro. Estamos já iniciando o ano, mas já estamos terminando o mês de janeiro. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aí continuando o nosso estudo, a gente precisa continuar o nosso estudo. Sempre lembrando aqueles que não são do NED, que não conhecem esse programa foi criado justamente porque não podemos mais realizá-lo presencialmente, então estamos fazendo através das redes sociais, através do programa aqui da JM Vídeos, aqui na sede do Lar Espiritual Seara José, em Santos, São Paulo. Sejam bem-vindos, então. Nós vamos iniciar, o pessoal já está entrando e já temos aí a presença da Regina Lago, da Delmira Ciccone Moutinho, Marisa Fente Pérez, Alcila Medeiros, Regina Lago, Tatiana Marques. O pessoal está entrando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o assunto que vocês colocaram aqui, tá? A gente está vendo o assuntozinho, a gente já vai falar sobre isso também, tá bom? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos, boa tarde, José, boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao NED, que não é meu, é nosso. Que vamos aproveitar mais esse momento de aprendizado para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nilton, você escolheu para abrir uma senhora falando. Sim, explica para o pessoal. E olha, pessoal, só um detalhe antes do Nilton explicar. O som está um pouco baixo, tá? Então tenta ouvir, encosta aí o celular novo, né? Está um pouquinho baixo, mas acho que dá para vocês ouvirem. Quem é essa senhora? Então, essa moça maravilhosa, sensacional, muito do bem, que eu assino embaixo, é a minha filha, Amanda de Souza. É tua filha? É minha filha. É sua filha? Que legal, filha, que legal. É minha parceira, eu aprendo muito com ela, é uma pessoa maravilhosa. E a gente é muito parceiro. E como sabe, esse ano nós iniciamos uma nova forma, um novo formato do NET. Antigamente, o ano passado, a gente passava no início uma música, né? Lembra? Uma música, fazia a musicoterapia, e depois vinha o estudo, e no final encerrava com uma prece de alguém importante, ou alguma prece que seja interessante. Eu achei que, como o NED é nosso, como eu costumo dizer, isso aqui é nosso grupo, eu fiz um pedido para vocês, não sei se vocês lembram, vou reforçar de novo, que a abertura vamos fazer com um nediano, ou então simpatizante. Pessoas que estejam interessadas em contribuir de alguma maneira, de alguma forma, fazendo uma frase, uma fala dentro da doutrina, lógico, ou então alguma fala que seja motivacional, ou seja, que queira expor seu sentimento de alguma maneira. O primeiro dia do ano foi o nosso querido Eloy, né? Eloy foi o que iniciou. O segundo foi o nosso maravilhoso, a voz dos anjos, como costumo dizer, Beni Coquito. E essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, que eu amo demais, que a minha filha contribuiu, eu tenho muito orgulho de passar. Ficou um pouco baixo, porque... aliás, tem que explicar para as pessoas, não é o som nosso aqui que está baixo, é o som do vídeo. Celular. Inclusive, eu até orientar vocês que quando forem fazer esse tipo de vídeo pelo celular, usar aquele foninho, né, Zé? Você quer... quem tiver o fone ouvido, está um pouco mais perto. Então põe um pouco mais próximo. Na horizontal, entendeu? Porque o celular, às vezes, fica o som baixo. Mas a mensagem é muito, não é porque minha filha não, que é muito gostosa e muito interessante. Vamos ouvir, ó. Vamos colocar lá. Pessoal, acompanhem. Bom dia, meu nome é Amanda e eu vou deixar uma mensagenzinha que eu achei bem interessante. Eu estava vendo uma palestra, um congresso ontem do Divaldo, e ele falava que só o amor, foi o ano passado isso, e ele falou que só o amor era capaz de curar a pandemia, e a pandemia estava só no começo. Para a gente não se apavorar, para a gente crer, né, em Deus e seguir o amor, que o amor é a cura. Então e hoje no meu momento de reflexão aqui, saiu uma mensagem bem interessante e eu queria passar para vocês. Você tem luz própria, por isso você não precisa do foco da luz dos outros. Isso, porém, não significa que seja autossuficiente,
que não precise de ninguém. Não pense assim. Além do brilho pessoal que cada um deve ter, você também pode deixar aparecer a luz que projeta do coração. Quanto mais a fizer brilhar, mais claro e feliz será o seu caminho. Esta luz, dando a ela o nome de amor, fé, compaixão, compreensão e alto astral, então mantenha sempre acesa a sua luz. E eu acho que é isso que está precisando. A gente ser luz por onde a gente passar, a gente ser coragem, a gente motivar e a gente ter, claro, os cuidados, né, necessários, mas a gente levar a luz e não a escuridão, porque de escuridão já tem bastante gente levando. Então, essa é a minha mensagem. É o que eu vou tentar começar a aplicar no meu dia de hoje. Um beijo, bom final de semana a todos e bom estudo. Fiquem com Deus. É isso. Lindo, né? Linda mensagem, né? Bacana essa mensagem. É uma pessoa muito especial, não é porque minha filha não, mas é muito, muito especial. E realmente ela sempre tem uma mensagem, a gente tem um grupo da família, ela no grupo está sempre mandando uma mensagem, e é uma coisa muito bacana. Faça você também, contribua, mande uma mensagem, faça uma colocação, faça parte do grupo que é nosso. Tá bom, gente? Aguardo vocês. Mande ou põe no próprio NED, que depois eu passo pro Zé para fazer, ou então manda para o meu particular, ou o particular do Zé. Tá bom, gente? Tá. Conto com vocês. Pessoal, vamos acompanhar aqui a imagem do Newton aqui, ó. Vocês estão vendo o Newton aí? Vocês estão enxergando o Newton direitinho? Sim ou não? Estão enxergando ou não? Vamos ver se todo mundo está enxergando aí o Newton. Tá conseguindo enxergar? Muito obrigado. Ó, estou cortando o bolo aqui, ó, e o primeiro pedaço vai para todos vocês, cheio de energia, isso. Muito amor e muita saúde. E está aqui a nossa mensagem, Newton, para você. Aqui, ó. Feliz aniversário. Mais importante do que contar os anos vividos é viver em constante evolução todos os dias. Que a sua trajetória seja regada de amor e cercada de proteção dos bons espíritos. Newton Júnior. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Realmente é uma coisa que emociona. Já hoje de manhã já recebi, já me deram um presente que a minha neta fez um videozinho para mim, com toda a família, já foi um momento de E só para a gente entrar no estudo, antes da gente entrar no estudo, Marisa Fente Pérez, boa tarde a todos, e parabéns e felicidades ao Newton, muita paz e saúde. Regina Lago, hoje é o aniversário do Newton, parabéns. Alcina, parabéns, Newton, muita saúde e felicidades. Tá bom? É isso aí, ó. A Sueli também, parabéns, Newton Júnior, muitas felicidades, saúde e realizações. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Certo? Como eu costumo aproveitar todos os momentos para falar um pouco sobre espiritualidade, nós sabemos que o dia do nosso nascimento é o nosso ano, né? Quando a gente começa um novo ano. Tem o ano social, que é o final de cada ano, né? E tem o dia pessoal, que é... E vocês sabem que existe uma festa no céu, como eu costumo brincar, quando a gente faz aniversário. Todos aqueles amigos espirituais, a família e grupos fazem uma festa para a gente. É o momento em que eles nos encontram, nos abraçam, aqueles que até a gente tem com muita saudade, que faz tempo que não vê, alguns são permitidos para ir nesse momento, nesse ano tão importante, onde os nossos desejos, nossas vontades são revigoradas, né? Onde os presentes deles são as intenções, as orações, e é quando eles fazem nesse momento, todos aqueles nossos sonhos, aqueles nossos desejos, naquele momento eles se reúnem e vêm conversar conosco e dizer assim, olha, está tudo preparado para você conquistar tudo aquilo que você quer. O projeto, estamos revendo o projeto é esse. Faça a sua parte que você vai conquistar, porque nós estamos do seu lado. É uma festa imensa no dia do nosso aniversário. A Urânia Trudes, sabe quem faz aniversário também hoje? E ele é engraçado que ele quer, assim, eu quero comemorar meu aniversário, afinal de contas, é aniversário de reencarne. Sim. Eu não reencarnei aqui? Opa, com certeza. É o Henrique Botaro, o médium de psicografia Henrique Botaro. Parabéns. Henrique Botaro também hoje está fazendo aniversário, na mesma data. Né? Porque, assim, eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu não gosto de comemorar, não sei o quê. Gente... tem que comemorar. Não é ser chato, mas nós imploramos para reencarnar, e cada ano é isso que ele fala, exatamente. É um ano importantíssimo. Esse ano de 2021 foi um ano difícil para todos, 2020. Mas nós vencemos, 2020. Esse ano de 2020
Foi muito difícil, evidente, está sendo, mas nós vencemos o ano de 2020. Então que 2021 tenha, no mínimo, as mesmas vitórias do 2020, né? Que a gente tenha a mesma energia para a gente poder continuar. A Urânia Trudes está dando parabéns para você, muita luz, saúde. Obrigado. Beni Coquito, grande amigo Newton, parabéns. Delmira Ciccone, Moutinho, parabéns, muitas felicidades, continue sendo essa pessoa iluminada. Ele está dizendo assim, ó, seu presente está aqui já. Opa, legal, é uma surpresa, não sei o que é, mas é uma surpresa. É brincadeira, meu aluno falou nada disso. É brincadeira, Delmira. O presente ela já me deu, né, há muito tempo atrás. Foi me escolher, como de tantos candidatos, escolher um sapo. E o que é pior, continua beijando o sapo e o cara não vira príncipe de jeito nenhum. É verdade. E ela continua ainda. E então, os filhos que me deram, né? Vamos para o estudo lá, que o pessoal falou. Esse pessoal muito obrigado, viu, gente? Fiquei com Deus. Esse estudo de hoje se refere a quê, Newton? Então, é a continuação sobre a reticidade, mas agora o que o espírito dentro, né, na sua parte espiritual, os seus acessos, as suas sensações. Tá certo? Ela é da pergunta 237 a 256, tá? Então vamos ver um pouquinho da nossa... Como nós conseguimos viver... São 10 minutos, né? Viu, pessoal? 10 minutos. Ficou um pouco extenso, mas ficou bom. Vai ser gostoso vocês assistirem. Não desistam, assistam até o final. É importante porque faz parte da nossa vida pós-vida material. Vamos lá, vamos ver como é que... Só quero dar um oi também, porque o pessoal do YouTube fala, você não fala do pessoal do YouTube, é Margarete Gomes. Parabéns, Newton, muita saúde. Muito obrigado, Margarete. Tá, o Beni Coquito entrou aqui também. O Beni está no... Saudades, meu amigo, muita saudade. A Carla Renata Capasso, parabéns. Obrigado. Muitas alegrias, saúde e paz nesse novo ciclo. Muito obrigado. Isso aí. Vamos lá? Vamos estudar? Lá, gente, vamos lá. Vamos estudar, pessoal? 10 minutos, um pouquinho de paciência, não deixem de ver. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Perguntas 237 a 256. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? Sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a sua elevação e a sua natureza. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo tal como o compreendemos. A duração, para eles, anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mais ou menos, como aquele que vê claramente, faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois de modo diverso do vosso, mas ainda uma vez, isso depende da elevação deles. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que para ti estão apagadas. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Os espíritos conhecem o futuro? Isso também depende da perfeição deles.
Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Quando veem, o futuro lhes parece o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é preciso que esteja completamente integrada a Ele, depois de muitas existências. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita, uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior, pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não, ela reside neles por inteiro. Os espíritos precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para verem o que se passa em dois pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a sua visão. Só os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Não havendo luz, ele fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois sua visão penetra o que não podeis penetrar. Nada a obscurece. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se a elas? O espírito só vê e ouve o que quer. Isto é dito de forma geral, sobretudo para os espíritos elevados, pois os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a revelia deles, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Os espíritos são sensíveis à música? Referi-vos à vossa música, que é ela
comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma suave melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvidas as suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, segundo as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam como vós materialmente. São espíritos. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir fadiga tal como as entendeis. Conseguintemente, não precisam do repouso corporal, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não age de maneira material. Sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Ou seja, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais elevados forem, de menos repouso necessitarão. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Reminiscência do que padeceram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem mediante a qual exprimem a sua situação em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. Bom, gente, nesse tópico houve um grande resumo, né, da nossa existência espiritual. Nós hoje, que vivemos aqui no planeta Terra, são espíritos que estão em processo de desenvolvimento. No início eles falam sobre os espíritos que já estão elevados, ou seja, que já não vão reencarnar mais, e por isso, pelo desprendimento material, eles têm a liberdade de transitar entre mundos, sem que haja alguma restrição. São espíritos cujo o trabalho, eles ficam presentes em mundos, fazendo orientações, trabalhando, intuindo, inspirando, como o caso de Jesus, né, que é um espírito muito evoluído, que Jesus só reencarnou porque tinha aquela tarefa, mas na realidade ele não tem essa de reencarnar, mas ele fica em nosso planeta governando, né? E, segundo informações, ele não só governa esse planeta, com outros planetas. Então, a sua abrangência... Mas, espera aí, então Jesus, ou os espíritos evoluídos, quando eles saem de um planeta e vai para outro, não. Então, ele deixa um planeta... eu vou sair daqui, um exemplo, da Terra, e vou para o planeta, por exemplo, Sírio. O José, fica tomando conta aí, porque eu vou ter que ir para lá. Né? Não é assim que funciona. A sua potencialidade é como um sol, ou seja, a abrangência dele, ela não tem limite. É muito difícil para nós entendermos isso, que nós vivemos em dimensões. Hoje nós
estamos partindo para uma quinta dimensão, né? Na busca até da sexta dimensão, que as dimensões são o tato, a percepção, e assim, ou seja, é o que vive à nossa volta. Então, esses espíritos muito elevados, que estão completamente libertos da matéria, eles já se integraram ao todo. Então, a sua presença é como o Sol, é que nem o Sol. O nosso Sol, ele ilumina todo o planeta, é assim? Então, vocês imaginam que é mais ou menos assim. Agora, no nosso caso, em que vivemos presos ainda às necessidades materiais, já é da pergunta da metade em diante, né? Da pergunta 243, aonde diz o seguinte, que nós necessitamos ainda da percepção material. Inclusive fala sobre o sono. Os espíritos dormem? Não, os espíritos não têm essa necessidade de descanso, os espíritos elevados. Mas nós sabemos que ao desencarnarmos, e ainda levamos conosco o perispírito, que é um agente material. O perispírito, ele está conosco como uma roupagem de auxílio para o espírito. Ele é o molde, né? Ou seja, ali ele guarda todas as informações do espírito, as emoções e das suas necessidades. É como uma biblioteca, onde o espírito precisa dele para buscar informações. Vai lá, puxa, eu preciso saber como é que eu cuido do meu orgulho. Ele vai lá, pega, né, o diário do orgulho, abre, puxa, eu preciso resolver esse problema com fulano, com Beltrano, então tenho que me modificar. Ou seja, ele traz todas as informações. Então nós ainda, mesmo desencarnados, ainda somos seres materiais, porque o perispírito, por isso que existe ainda no nosso planeta espíritos que obsediam, né? Ou até se tornam vampiros, numa linguagem mais de André Luiz. Ou seja, o exemplo, aqueles que estão presos ao álcool, desencarnam preso ao vício do álcool e não conseguem se libertar. Como ele tem a necessidade de sentir aqueles prazeres materiais, porém, como espírito, ele não consegue beber uma bebida, não consegue, ele necessita que a sensação emocional e fluídica de alguém que bebe, para que ele possa absorver esse plasma, né? Você imagina que quando eu estou exalando, estou bebendo, né? ou até fumando, me drogando, eu sinto aquela energia vibracionais, principalmente do plano espiritual, plano extrafísico. E nessa sensação existe uma troca de informações, como é a antena de um rádio, né? Quando a gente liga do celular para outra pessoa e existe essa troca de informações, existe um ponto, agora é um satélite, que faz com que essas comunicações, né, sejam efetuadas. E esse ponto é a pineal, onde o espírito reencarnado se comunica com outros espíritos desencarnados ou até com o meio ambiente, né? Que o meio ambiente também emite energia e nos traz acessibilidade. Então, existe essa necessidade, existe, e o nosso trabalho hoje, nessa reencarnação, é fazer o quê? Com que a gente se liberte justamente dessas nossas vicissitudes, desse nosso apego material, para que a gente possa se libertar deste planeta, pelo menos na fase em que ele vive, né? Podemos até estar destinado a continuar nele, trabalhando no período de regeneração, depois de mundos felizes, talvez tenhamos tarefas para continuar aqui. Mas o que é importante é que a gente se liberte dos apegos materiais. E não é só de coisas apenas, não, mas de pessoas também. É muito importante, porque muitas vezes o nosso apego a pessoas acaba escravizando-as. E de alguma maneira a gente acaba sendo egoísta e destruindo sonhos. Então tudo isso é uma mochila que nós temos que nos libertar. E é importante
que a gente faça isso, contribua nessa reencarnação, que a gente pense nisso, que a gente analise isso e saiba que temos um compromisso principalmente para conosco. A gente às vezes se preocupa com os outros, de fazer isso por ele, por aquele, doar, caridade, mas a maior caridade que nós podemos fazer é para conosco, nos libertando dessas mazelas que nos escravizam e nos prendem esse planeta, e evita que a gente possa nos libertar e sermos realmente astronauta da espiritualidade. Alguma pergunta, Zé? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá? Vamos lá ver se o pessoal fez pergunta. Eu estava aqui procurando aí o pessoal. Entrou a Regina Lago, Rosana Galvão, já estava aí, pessoal. A Rosemary Cortez Caetano está dando parabéns para você. Gerseni, né? Está no Instagram lá. Gerseni está dando... O pessoal do Instagram está entrando também. Muito obrigado, gente. Tá? Muito obrigado mesmo. Não tem nenhuma pergunta. Eu acho que ficou bem claro, né? É interessante o que ele falou. É isso que... eu me lembrei, sabe de quem? Vocês vão entender. Bezerra de Menezes. Porque quando existe aquela questão dos espíritos que, vamos no popular, aparece Bezerra de Menezes em uma série de lugares. Você recebe Bezerra de Menezes, eu estou lá em outra cidade, eu recebo, outro recebe Bezerra de Menezes. Eu posso levar em conta isso como verdade? O espírito de Bezerra de Menezes pode projetar isso? Sim, o espírito, na realidade... Aliás, pessoal, façam perguntas, por favor, se é que vocês... tem alguma dúvida, por favor? Ou colocar, não só perguntas, mas aqueles que têm conhecimentos, né? Podem colocar, nos auxiliar com informações, serão muito bem-vindos, está aberto. Então, esses centros que recebem, que nem o tal do Dr. Fritz lá também. Vamos lá, vamos para um lugar assim, um mais popular. O Dr. Bezerra de Menezes é muito popular, é um espírito muito conhecido, a gente o chama aqui nas chamadas, né, cirurgias espirituais, tudo. Mas Dr. Fritz, esses médicos, o mesmo nome, esses espíritos, como é que funciona isso? Olha, é assim, nós banalizamos um pouquinho o Dr. Bezerra de Menezes, porque todo mundo está recebendo, né? Pode todo mundo receber? Pode, porque é mais ou menos assim, a luz do Sol, o Sol é um astro, né? É uma energia, nós somos energia. A energia de Bezerra é como... Vocês vão entender, é muito simples. Se o Dr. Bezerra de Menezes estivesse encarnado e viesse aqui na live do José, quantas televisões estariam vendo a mensagem delas? Não é isso? Ou seja, os receptores de todo o mundo poderiam estar recebendo. Isso ocorre com a gente aqui. É a mesma coisa no mundo espiritual. Os receptores do Dr. Bezerra de Menezes é cada um de nós. A sua energia está ampliada. Agora, tem um detalhe, nós estamos banalizando. Por quê? Para receber Dr. Bezerra de Menezes, é mais ou menos assim. Eu sou uma televisão de válvula ainda, né? Aquelas válvulas bem chechelenta, tá? Até o Zé hoje brincou comigo, porque eu fiz uma pergunta absurda, mas quem não conhece, das câmeras, se é aquela câmera de caixa, né? Eu nem sei como é o nome daquilo de cartucho. De cartucho. Então, veja bem, eu vou até usar isso aí. As câmeras aqui já são digitais, né? Todas digitais. Todas digitais. Então, tudo que o Zé transmitir, essas câmeras estão captando, porque são digitais. Agora, a minha câmera é de cartucho, porque eu ainda não tive capacidade de me evoluir e ter cartucho. O que o Zé produzir, eu não vou captar, então eu vou ter que inventar. Então, é mais ou menos assim. A energia de Dr. Bezerra de Menezes, ela está no universo para aqueles que precisam dessa informação. Mas você tem que estar com condições vibracionais para estar na mesma sintonia. Eu vejo pessoas banalizando com informações até que, se você vê a linguagem do texto, tem coisas que o Dr. Bezerra de Menezes jamais faria ou falaria. Porque ele, na realidade, quanto mais evoluído é o espírito, primeiro, quando o espírito é muito evoluído, ele não faz previsões, ele não dá data, ele não faz alarde e muito menos pânico. Tá? Ele dá informações... Aliás, não é só ele. Qualquer mensagem do Chico, sim, qualquer um desses aí. Porque a gente vê muito fake news aí na internet, a gente vê lá no Face.
olha, Chico deu essa mensagem, a gente sabe que jamais ele fala aquela linguagem. Entendeu? Então, cabe a cada um de nós, e eu vou dizer assim, pelo que eu tenho pesquisado, os espíritos, quanto mais evoluídos são, menos se identificam. Eles dão a mensagem e ficam, irmão X, né? Sim, André Luiz, que a gente sabemos que André Luiz não é André Luiz, né? É o Carlos Chagas. Então, o que acontece? Eles são humildes, eles não querem, mas eu quero o seu nome, mas meu irmão precisa, então tá bom, bota aí Antônio. Porque o que é importante para os espíritos evoluídos é a mensagem, ou seja, é a mensagem reparadora, é a mensagem consoladora. A felicidade dos espíritos elevados é a nossa felicidade. Eles querem que eu esteja feliz. Se ele me vê feliz, pronto, para ele não precisa se identificar, não. Nós é que necessitamos, pelas nossas frustrações, de nos sentirmos úteis, né? E falar assim, não, puxa vida, eu fui lá, ajudei o Zé está feliz, eu preciso disso para poder me alimentar e me sentir útil. Mas quanto mais evoluído é o espírito, ele não precisa disso. E com certeza a luz do Dr. Bezerra de Menezes está envolvendo todo o planeta. Mas veja só, desculpe, tudo bem, Dr. Bezerra, a gente tem que avaliar, é óbvio, o conteúdo da mensagem, saber se esse espírito que pode projetar. Mas ele também não pode mandar seus representantes? Bem lembrado, Zé. Bem lembrado. Porque eu já ouvi falar disso. Não, é uma realidade isso. Você falou do Dr. Fritz, eu até falo sobre isso, Dr. Fritz. Por que o Dr. Fritz está operando o cara num local, no outro local? Tem uns 50 Dr. Fritz no Brasil. Tem uns 50 Dr. Fritz no Brasil. O que é? É a equipe de Dr. Fritz. É a equipe de Dr. Fritz. Ou seja, são espíritos qualificados para falarem ou trabalharem em nome do Dr. Fritz. Não é isso? Então, isso é uma realidade. Também, Dr. Bezerra de Menezes é uma coisa. São equipes. Por exemplo, Maria de Nazaré, né, a mãe de Jesus, existe uma equipe específica para suicidas. Né? E existe uma colônia chamada Colônia de Maria, que é uma colônia onde acolhe, uma colônia espiritual, onde acolhe só suicidas. E é uma colônia de Maria. E lá, são as trabalhadoras de Maria, lá existe uma equipe imensa falando em nome de Maria. Né? Maria está presente e está com a sua luz, com a sua energia. Né? E aí isso ocorre no nosso planeta. São equipes, o Zé lembrou bem, são equipes que estão qualificadas, têm tão quanta capacidade para poder atuar no local. Me atendo desculpe se eu ainda insisto nessa parte, mas eu me lembrei do Nosso Lar. A gente pega o livro e a gente sabe que existe aquela comunicação em questão da guerra, lá da Guerra Mundial que houve, do recolhimento daquelas pessoas, né, que estão desencarnando na guerra. E você me falou que a gente precisaria estar numa condição para poder entender as comunicações. Como é que aquele pessoal do Nosso Lar conseguiu entender tudo, aquela mensagem? O que foi acolhido? Porque eu esqueci o nome dele que recebeu a mensagem, né? Ele praticamente ele distribuiu essa mensagem para todos no Nosso Lar, avisando que vai vir aqueles espíritos. Você está falando de outra, o que veio, a comunicação que veio foi de outras colônias. Exato. Avisando que haveria uma necessidade de amparo. Mas ali foi um momento, na realidade, que as pessoas que foram para lá, na realidade, elas estavam qualificadas assim, estavam prontas para serem acolhidas. Tá. Entendeu? Muitos da guerra continuaram nas guerras. Você sabe disso, que numa guerra, sim, há aqueles que continuam lutando no plano espiritual. Tá? Desde que o mundo... Ainda, por incrível que pareça, existe o próprio doutor... Esqueci lá, mas eu vou lembrar. Ele diz o seguinte, que ainda hoje existem espíritos que estão nas cruzadas. Continuam presos ainda mentalmente, porque tudo comanda, quem comanda as nossas vidas são a nossa mente que se cristaliza numa situação. Então... Repete isso. Muito legal isso.
tudo, escuta só, tudo à nossa volta, ele é preso na nossa mente, aquilo que nós cristalizamos. Ou seja, tipo a nossa plasmar. mente, a gente cria um ambiente onde a gente não fica um verdadeiro looping, a gente não sai daquilo ali enquanto não se libertar. André Luiz ficou 8 anos lá, não ficou? No Umbral? Porque ele não saía ele daquele... não saía daquele loop. Ele nunca deixou de estar abandonado. A mãe dele estava lá, o próprio Clarence ia lá visitá-lo, falou assim, poxa vida, vamos lá, vamos ir. Mas ele não os via, né? E tanto é que quando o André Luiz vai embora, pode perceber que Clarence estende a mão para eles e o pessoal se afasta e continua lá. Ou seja, é um looping mental. Né? É o nosso umbral, que a gente não gosta muito de falar. Mas, na realidade, é um loop mental. A gente fica cristalizado naquela informação. Então, hoje ainda, depois, há mais de 1000 anos, né? Mais 700 anos, muitos ainda estão cristalizados nas cruzadas, lutando entre si. É a cristalização mental, que a maioria dos motivos da cristalização mental é o ódio, a vingança, o rancor e a mágoa. Gente, uma boa tarde, Eliana Fernandes, a nossa contratada aqui, ela já entrou agora. Boa tarde, consegui conexão. No livro Ação e Reação, no capítulo 11, diz que Dr. Bezerra se manifesta... Filomeno de Miranda, gente. Tá, vamos lá. Ele fala aqui no capítulo 11 do Ação e Reação, Eliana, fala que Dr. Bezerra se manifesta em todos os locais pela equipe de espíritos que trabalham com ele e seguem os mesmos princípios e tem condições de falar em nome dele. Isso. Foi mérito dele. Isso. Aí ela diz assim, Chico e Fritz, igualmente. Verdade. Não, mas é o que nós falamos aqui. Uma equipe qualificada que roda o universo, isso, roda o mundo com a assinatura dele embaixo, assim, com o aval de Dr. Bezerra Menezes. O que nós estamos comentando, que existe muitas pessoas que falam em nome dele e não tem essa qualificação, né? Mas por vaidade, por poder fazer um teatro, a gente sabe disso, que nós vivemos assim. E cabe a cada um de nós conhecer, né, digamos assim, a vida, a história, a moral, a cultura, o caráter de Dr. Bezerra de Menezes para poder avaliar. Eu, particularmente, eu acho assim, eu leio muito, eu leio todos os textos que me mandam. Aquele de Maria, eu leio de Chico, eu leio, não importa quem mande, mas eu avalio muito o texto e eu percebo que muitos, aquilo, na minha visão, o espírito, Chico não leria aquilo, o doutor Bezerra não falaria aquilo. Entendeu? Isso. É isso que eu quero que entenda. Eu jamais compartilho isso. Quando mandam para mim, eu leio. Pode mandar, pode. Às vezes meu celular tem que limpar porque não cabe tanta coisa. Eu leio tudo, mas nem sempre compartilho tudo. Porque muitas coisas eu não concordo. Então eu não compartilho. Né? Então é isso que ele tem que entender. Né? Pergunta bomba para você. Opa, manda. Que é o seguinte, nós aprendemos hoje no nosso estudo que o espírito ele pode emanar, né, e pode estar em vários lugares pelo pensamento, sim, não é isso? Sim. Ele se desloca inclusive pelo pensamento e ele pode dar informações. A gente sabe que tem muitos espíritos, e até aqueles que estão próximos a gente, nos jogando intuição, tudo. Por que nós não fomos avisados da pandemia? Por que a pandemia, a gente não foi avisado que ocorreria uma pandemia? Eu não vi ninguém, nenhum espírito, e eu estou jogando aqui, fazendo o papel de advogado do diabo, né? Eu não vi nenhum espírito falando assim, olha, vai acontecer tal coisa, e ninguém falou. Então, por que isso? Porque, olha, a minha visão particular, primeiro, os bons espíritos, os espíritos mais elevados, né? Os espíritos mais elevados, que não fazem alarde, não geram pânico, na realidade, eles não vão pegar um médium e falar assim, olha, gente, se liga, vai ter uma pandemia, vai ser o quê? Eles não fazem isso. Né? Segundo, nós já fomos avisados da pandemia há mais de 2000 anos, quando Jesus aqui chegou e tentou nos libertar. E nós fomos avisados da pandemia no século VII, né? No século X, no século XX, nós fomos avisados. Quando apareceram as primeiras pandemias. E com ela nós não aprendemos nada.
Porque não vão. E outra coisa, todos os dias, ao nós desdobrarmos, isso André Luiz fala, o próprio Emmanuel fala, e tantos espíritos têm nos dito, ao desdobrarmos, nós somos, os nossos amigos espirituais conversam conosco todos os dias, nos alertando do que nós fizemos e não deveríamos ter feito, e o que fizermos e o que não fizemos deveríamos ter feito. Então, nós todos os dias somos avisados, e nós somos uma grande egrégora, gente. Todos nós sabemos que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas não se perdem, elas ficam no universo. Então nós sabíamos sim que ela ocorreria. Nós tínhamos esse sentimento. Agora, alguém mandar uma mensagem assim, ó, olha, em novembro vai ter uma pandemia que vai ser um negócio que vai ficar 3, 4 anos, assim, eu também não vi. Mas eu com certeza, a espiritualidade está nos avisando, como continua nos avisando através do SARS ou do Covid-19, né, que é o nome que a gente conhece, que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Porque se nós não mudarmos, outras pandemias virão, e com certeza cada vez mais difícil. Mesmo por quê? Porque a humanidade aprende, né? Porque hoje, vocês podem ver, a última pandemia que foi naquela pandemia que matou metade da população, a gripe espanhola, né? Gripe espanhola. Ela levou, parece que 2 anos matando, mas assim matando monstruosamente falando, porque não tinha ainda o medicamento, naquela época não existia nem a penicilina, não existia nada. Hoje, nós estamos há 1 ano dela, né? E já entrou uma vacina. Esquece, não, gente, eu já sei que começou, mas não estou falando nada disso. Mas já existe um grupo de pessoas muito bem intencionadas, que eu acho que é o primordial. Esquece as pessoas mal intencionadas, porque segundo a espiritualidade não chegam a 10% da população espiritual, porque se fosse mais, nós não suportaríamos. Elas vão aprender com elas. O importante é que a espiritualidade maior, os grandes laboratórios espirituais já estão encontrando fórmulas de combater essa pandemia e estão inspirando, intuindo, e durante a noite, em desdobramento, técnicos estão sendo levados a esse laboratório e aprendendo para que possamos eliminar, sanar esse problema. Entende? Então, existe sempre a evolução. Existe em todo caos, em toda situação, tem um lado positivo, por mais doloroso que seja. Né? Então, o que está acontecendo? A mesma vacina que hoje nós... o pessoal está usando um medicamento, não estou dizendo que é bom, que não é certo que não é, mas a ivermectina, que é um medicamento que é usado há décadas, entende? E de hoje já se descobre que não é só, é para o Covid, é para tantos outros medicamentos. Ou seja, existe uma divulgação. A própria mídia começa a divulgar. Né? E isso está auxiliando a humanidade. Pessoas estão morrendo, como sempre morreu. A cada 5 segundos morrem 8 crianças de fome. Tem umas teorias aqui muito boas. Primeiro, a Eliana Fernandes fala assim, é que não ia adiantar avisar. Tamanha nossa indisciplina com a natureza e os animais, e nossa higiene, só passando pela pandemia para despertar. Que por mais é verdade. Por mais que... É que nem quando fala assim, Jesus Cristo vai voltar. Ele reencarna. O que adianta Jesus Cristo? Não, então, esse é o grande erro, né? Ou seja, eu vou continuar sacaneando o Zé, vou continuar brigando com a mulher, brigando com o filho, porque eu vou esperar Jesus voltar para me poder mudar. Isso aí, inclusive, é a teoria de algumas religiões. Né? O Beni Coquito falou uma coisa legal aqui. No nosso meio, vale estudar sobre o animismo e a mistificação que alguns médiuns podem utilizar nas comunicações. Zé, fomos avisados da transição, que teria um pico a partir de 2019. Foi. Pinga-Fogo, com o Chico no Pinga-Fogo ele falou. E que a gente não consegue ainda entender antes. É que a gente sempre fala assim, será que não está substituindo as guerras, né? De repente a pandemia foi uma forma de você... Segundo o próprio Geraldinho, que era muito amigo do Chico, ele dizia o seguinte, que o Chico, ele era uma pessoa muito alegre.
brincalhão, diz que brincava, mas ele era muito pessimista com relação à Terceira Guerra Mundial. Né? Ele achava que haveria a Terceira Guerra Mundial. Ele achava, o Chico. Ele achava. Ele falou, Geraldinho, particularmente eu acho que vai haver Terceira Guerra Mundial. Mas ele orava para que não acontecesse. E não, ele achava, veja bem, ele achava, não era previsão não, tá? Não vamos dizer, não, o Chico previu, não, ele não previu nada. Ele, assim, como pessoa, ele tinha essa sensação, né, de que haveria a Terceira Guerra Mundial. Ele tinha essa sensação. E, inclusive, deixa eu só dar um furo para vocês aqui. Dia 8 de abril, Geraldo Lemos estará conosco. Opa! Tá? Que legal. A gente vai... Geraldinho? Geraldinho Lemos estará conosco dia 8 de abril, às 8 horas da noite. Aqui mesmo? Aqui na nossa... via online, né? Mas ele estará na live do Ceará News, né? Já está marcado. Inclusive, vamos... quem quiser fazer algumas perguntas... não perco. Nossa, tem uma pessoa mais próxima do Chico do que ele? Não tem. É uma das pessoas mais próximas do Chico. O Chico... E olha, tem muita gente que fala em nome do Chico, mas o Geraldinho, ele pode estar de perto, assim, tá próximo. Às vezes o pessoal fala assim para mim, onde você tirou isso? Eu falo do Geraldinho. Porque para mim, Geraldinho falou, eu acredito. Pela pessoa que ele é, pelo que eu sinto nele, a pessoa que ele é, o caráter, a dignidade, o modo de... E outra coisa, Geraldinho andava de mão dada com o Chico 24 horas por dia. Às vezes a live fazia... Gente, eu estava morrendo de sono, eu queria dormir, o Chico não me deixava. Ele só ia embora quando o Chico... Aí, agora às 6 horas da manhã, porque eles moravam perto, do lado, Geraldinho, aí ele dormia na casa do Chico. Geraldinho, vem cá comigo. Então ele vivenciou o Chico 24 horas por dia até o momento em que Chico partiu. Entendeu? Então o Geraldinho é um cara, e as coisas que Geraldo fala para mim... Repete qual é a data, quando é que é? Dia 8 de abril, às 20 horas. Vamos fazer um cartaz. Prepare as suas perguntas, a gente vai depois selecionar aqui, né? Vai ter um tema, evidentemente, né? Mas a gente prepare suas perguntas, porque nós vamos ouvir um pouco o Geraldinho Lemos, um cara maravilhoso, e o nosso querido Chico. Então, voltando, Chico, ele acreditava que haveria a Terceira Guerra Mundial. E ele pedia para a espiritualidade maior que não tivesse essa Terceira Guerra, que nos intuísse para que a gente... Porque foi que Jesus falou, se nós, né, até 2019, não é isso? Se nós, que é os 50 anos, a gente conseguisse se conter e de alguma forma evitar o conflito nuclear, a nossa vida mudaria, está no pinga-fogo. Porém, já dito por Divaldo, não ia ficar de graça. Porque aquelas pessoas que... É por isso que o pessoal fala, não sei o que, o Covid e a Terceira Guerra. Por quê? Porque cada um já começa a ter as suas conclusões. Porém, aquelas pessoas que teriam que desencarnar, 1/3 da população mundial, 1/3 da população mundial morreria, né? Num período de 8 anos, me parece, ele me falou, né? Mais ou menos isso, um período, porque não é de uma hora para outra. Morreria um grupo com as bombas, né? E depois morreria com as doenças, né? Com as doenças, com a falta de higiene, porque os países desapareceriam, e até com a própria fome. Então haveria um período aí de recuperação, né? E esse período seria muito longo, muito longo. Então, porém, aquelas pessoas que estariam vinculadas a esse desencarne, não teria como não desencarnar, né? Isso dito pelo próprio Divaldo. Bom, os desencarnes que estão ocorrendo não são à toa, né? Não são à toa. Eles estão ocorrendo... Aí a pessoa fala assim, mas peraí, então o meu pai morreu por causa da guerra? Não, gente, não é nada disso. Cada um desencarna de acordo com o seu processo. Mas ele morreu de Covid. Será que ele morreu de Covid? A gente sabe que hoje existe muita manipulação. Né? É verdade. A pessoa às vezes morreu de infarto, mas estava... É assim, você vai para o hospital porque está enfermo. Se infectou com Covid. Aí você abaixa a imunidade e você pega... Não tem gente que morria de infecção hospitalar? O Covid não é uma infecção hospitalar? Entende? Então, tudo... Agora, existe aqueles que realmente tinham um vínculo mais... Então, o que nós temos que fazer hoje é não nos preocuparmos e tentarmos explicar o que está acontecendo, mas entender o que está acontecendo para que
esse nosso entendimento possa mudar o nosso comportamento para que a humanidade mude através de nós, né? A Eliana, Beni, obrigado, viu? Você, olha, obrigado pela contribuição do Beni, da Eliana. A Eliana também está falando aqui, Ismael, que psicografou por Divaldo no livro novo, diz que poderíamos ter uma guerra muito difícil, mas a misericórdia divina permitiu a pandemia. E eu tenho absoluta certeza que foi muito melhor. E que a gente está indo para um processo. Eu fico lembrando assim, gente, me perdoe, eu não estou falando de política, mas o nosso querido presidente americano, tirar aquele maluco da direção da presidência, né, o Donald Trump, que era um cara que a qualquer momento, que até os próprios americanos tinham medo que ele apertasse o botão nuclear lá, soltasse pode ter sido uma atitude um foguete nuclear. Da espiritualidade. Então, né? eu tenho absoluta certeza que já está havendo uma intervenção, de tirar essas pessoas do caminho, a pandemia, tudo fazendo a gente se tornar um pouco mais maleável, né? Verdade. Um pouco melhor. Bom, a Rosana Galvão de Oliveira falou assim, meu amigo, acho que o do aborto vai ficar para o importante é agora. A Rosana Galvão de Oliveira falou assim, quando nossa mente está aberta a essas informações, acaba ficando mais clara. As consequências iam vir de qualquer jeito. Ainda existem muitas dúvidas. E eu acredito que temos que nos preocupar. Existem muitas dúvidas, eu acredito que temos que nos preocupar e respeitar a doença. Com certeza, Isso aí, Rosana. Isso aí é inevitável. Isso aí, eu acho assim, a gente não pode entrar em pânico. Né? E não entrar em teorias da conspiração. Quando eu falo, às vezes, da guerra, né, quando a gente fala essas coisas, eu estou fazendo aqui o papel de que você que está assistindo. Eu sei, exatamente, a gente sabe que são teorias que não tem muitas vezes cabimento, né? E a Eliana está falando assim, Geraldo ficava 24 horas com o Chico, ele visitava as famílias necessitadas com ele também? Visitava. Boa pergunta. Visitava. Faça essa pergunta para ele. É 8 de abril, né? Isso, é 8 de abril. Eliana. Mas, Geraldinho, fala pro pessoal, Geraldinho, é o seguinte, aquele Eliana de Santa... Assista e pergunte a ele. 24 horas. O Evangelho, Geraldinho estava junto. Ele acompanhava. Ele acompanhava a família... Olha, é assim, digamos que é uma pessoa que tem muito conhecimento do Chico, né? E a gente tem que ter muito respeito por essa pessoa, pelo caráter dele, né? Ele não é uma pessoa que quer se expor, não quer aparecer. E eu estou falando isso porque dentro do movimento espírita tem muita gente que usa o nome do Chico. Eu posso falar o nome do Chico, às vezes a pessoa e entra em conflito com federação, gente, paz, né? A gente está falando de doutrina. Olha, os espíritas têm que se amar, né? É verdade. Entre no YouTube, só o Geraldo Lemos, e acompanha um pouco dele. Você vai se apaixonar. Porque a figura dele, da simplicidade dele, do comprometimento que ele tem ainda de continuar esse projeto do Chico, porque quando o Chico desencarnou, né, ele tinha aproximadamente 490 livros escrito, e Geraldo continua hoje esse trabalho dele, que vai estar quase 600 livros já editados, né, após a morte de Chico, porque tinha muito manuscrito, né, tinha muita coisa, e o trabalho que ele faz, e outra coisa, ele continua com a mesma cultura do Chico, o trabalho dele é sem remuneração, ele faz a coisa por amor, ele fica indignado quando alguém faz algum trabalho assim, e outra coisa, não falem mal do Chico, não, entendeu? Pode até tentar criticar alguma coisa que não concorde, mas ele é um cara que realmente eu aprendi a admirá-lo. Eu tive a frustração de não ter conhecido o Chico, mas eu tive a alegria de conhecer o Geraldo, que ele teve aqui em Santos alguns anos atrás. Ele teve no Cabete e eu o conheci pessoalmente. Ele é uma figura maravilhosa e carismática, viu, gente? Aliás, eu tive a oportunidade a gente só queria beijar a mão dele. A única coisa que eu consegui fazer foi beijar a mão dele. Eu não conhecia. E ele já estava velhinho, né? Todo enrugadinho e tal. E senti um pouquinho daquela energia, né? Eu tive o prazer, graças a Deus eu tive esse prazer, né? E assim, aquelas filas imensas para abraçar, para beijar. Dorothea, boa tarde, estou adorando os ensinamentos. Tá? A Helena falou que ela tem uma aula, mas ficará gravada, eu vejo depois. Ela falou que tem uma aula sobre isso, aí falando sobre isso. Mas o legal da aula é você ter o Geraldinho, né? Falando com ele ao vivo. A gente vai falar com ele ao vivo aqui. A gente pode fazer todo tipo de pergunta relacionada ao Chico. É muito legal, vai ser muito bom. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Gente,
Vai fazer a prece? Todas as perguntas estão aí? Né? Então, eu vou dar uma olhada no YouTube, mas acredito que no YouTube também, não, é isso aí. Isso. Nós encerramos a pergunta. Não quer dizer que encerre aqui, né? Você pode fazer e continuar fazendo perguntas. Está gravado, você pode continuar colocando os comentários e depois aí o Newton responde, né, Newton? Você põe aí para responder direitinho. Muito legal. E eu queria que você fizesse a prece. Por que você não faz justamente a prece relacionada ao seu aniversário? Né? Contemplando exatamente, não pelo aniversário para que todos possam dar parabéns, mas sim contemplando a você mesmo. Sim, claro. Você que é uma pessoa... Eu admiro muitas pessoas que se entregam na tarefa da doutrina, de falar da doutrina, sem interesse, né? Sem nada. A tua vontade é só levar a doutrina, esclarecimento para as pessoas. É o aprendizado, né? Eu acho assim, o maior beneficiado com tudo isso sou eu. Porque quando você se dedica, eu falando por mim, quando se dedica a alguma coisa em que você acredita, aquilo faz parte da sua vida e você ganha, porque tudo que você vem para você absorve, né? Não é nada forçado. Eu gosto, né? Eu gosto demais dessa forma de aprender e aprender com os outros. Porque quando eu passo, olha, por exemplo, hoje a gente conversou, aí já veio as pessoas e colocaram informações importantes, né? Que para a gente poder, dentro dessa informação, fazer com que ela amplie, com que ela cresça. Né? Então é uma coisa que eu gostaria que todos nós pudéssemos conversar, inclusive dentro da família. Não é ser fanático, a pessoa fala, o cara é fanático, está sempre falando sobre espiritualidade. Gente, não é fanatismo, é realidade. Né? Não, ser religioso, vai que seja católico, evangélico, umbanda, candomblé, não importa, é uma nossa realidade. Nós vivemos hoje numa matrix, nós vivemos hoje num fake, né? Porque o nosso mundo material, ele é o quê? Ele é temporário, né? Ele não é a nossa verdade, não é a nossa existência. Agora, ele é sim é uma ferramenta para fazer com que a nossa espiritualidade, a nossa essência, de alguma forma, nós podemos nos melhorar e fazer com que quando a gente partir desse planeta, né, o nosso umbral, né, o nosso momento de transição seja leve, seja tranquilo. Que o descanso seja do pensamento, né? Porque nem o que a gente aprendeu hoje, né? O espírito ele não descansa porque ele não tem os órgãos físicos, mas ele tem que descansar a mente, né? Então, em determinado momento, o espírito precisa não pensar né, em nada. Não se prender. Não se prender a nada. Porque, na realidade... é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. A gente precisa, olha, eu vou falar assim uma coisa bem resumida. O que a gente precisa é se descristalizar. A gente vive a mente sempre preso em algo, né? Agora nós estamos presos na pandemia, né? Nessa loucura da pandemia. Estamos presos na busca pelas quedas governamentais. Eu quero que essa pessoa saia, ou sobre os partidos, eu me cristalizo naquilo. Eu quero lutar, porque, ou seja, você vê muita luta o tempo todo. Isso, a gente acaba se afastando do nosso maior modelo, que é Jesus. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele não teve partido, ele não teve religião. A única religião de Jesus era o amor ao próximo. Foi o que o Chico fez, né? Ele amou ao próximo indiscriminadamente. Ou seja, ele não julgou uma prostituta, um ladrão que esteve ao lado dele, pediu asilo, ele falou, você vai estar ao meu lado, né? Pilatos, ele se calou, você é o governador, faz o que você quer. Quer me matar? Paciência. Ele esteve com Públio Lentulus, nosso Emmanuel, salvou a filha de Emmanuel. Emmanuel que podia, né, Públio Lentulus que podia tê-lo libertado, porque era um senador, o senador era mais importante do que os governadores, o senador tinha a voz mais ativa. E Públio Lentulus, não vou meter essa briga. Mas ele falou, a tua semente está plantada, aguarde teu tempo. Pode ser agora, se você decidir,
ou pode ser daqui a alguns milênios. Isso aconteceu. Há 2000 anos depois, ele esteve conosco, com o Padre Manuel Nobre e tantos outros, e teve como o nosso querido, né, Emmanuel, e agora está reencarnado. Então, vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos fazer do nosso tempo um tempo melhor. Tentar trazer a nossa espiritualidade, a nossa essência divina. Vamos ser aquilo que Jesus nos pediu. Os trabalhadores da última hora. Gente, nós chegamos à última hora. Nós estamos nesse período. Nós estamos na época do joio e do trigo. Chegamos ao joio e do trigo. Nós temos que decidir aonde é que a gente quer ficar. Se a gente quer simplesmente deixar o joio consumir, ou queremos colher e separar o joio e o trigo. Esse é o momento. Então nós precisamos, é o momento de cada um de nós decidirmos aonde queremos chegar. E é isso que é importante. Eu, da minha parte, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que me deu esses anos todos. Minha família. Quantos aninhos? 6,6. 66? 66? Não parece, não parece. Então, eu assim, foi um 2020 difícil? Foi. Tive alguns problemas de saúde, tive alguns problemas, mas foi um ano maravilhoso, porque eu venci todos os problemas, entende? Então, que eu desejo para 2020... Vamos fazer a prece? Aí você já deseja... Vamos lá? Ok. Então, o que eu desejo para 2020, não só para mim, que a gente sempre é um pouco egoísta, né? Mas eu desejo para mim, para minha família, e para cada um de vocês, para toda a humanidade, porque nós somos uma grande malha terrestre. Essa malha precisa estar unissa. Os nós que prendem esta malha, ela precisa estar forte, para que essa malha tenha a força, a resistência de todos os problemas, de vencer todos os problemas. Então é o que eu desejo a cada um de nós, que esta luz chamada Jesus, que está conosco desde a criação planetária, há 4,5 bilhões de anos, cuidando desse planeta maravilhoso, para que a gente possa, de alguma maneira, nos beneficiarmos com esse planeta, nos tornando pessoas melhores, espíritos melhores, e através dessas transições naturais que ocorrem, para que quando esse planeta se tornar um mundo feliz, nós possamos fazer parte dele. E essa energia que hoje Jesus, através dos nossos protetores, dos nossos guardiões, dos nossos familiares, amigos e companheiros de jornadas, que estão presentes no lar de cada um de vocês, que são os intermediários, os porta-vozes das nossas necessidades, que está em meu lar, no lar de minha família, no lar de cada um de vocês, que nesse momento recebem essa energia e envolve a todos vocês, dando a cada um segundo a nossa necessidade, para que tudo aquilo que precisamos para combater as nossas enfermidades físicas, morais e principalmente espirituais, que essas energias possam expurgar, essa força possa expurgar tudo aquilo que possa, de alguma maneira, provocar a desarmonia, que possa provocar a enfermidade física e espiritual. Que essa luz chamada Jesus possa habitar em nossos corações, fazendo com que cada um de nós possa se realizar como espírito. Muito obrigado a todos que estão conosco e que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês e aos seus lares. Muita paz, muita harmonia, muita saúde. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado.
Farmácia Ativa, Tâmega, Turismo e Seguros, Securserve, Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo?